Aleluia! Glória a Deus! Meu Deus, eu tô me sentindo na Arca de Noé, minha gente, com essa molhadeira aqui dentro. Tá repreendido isso. Glória a Deus. Irmãos, vamos dar início? Já estamos atrasados. Glória a Deus. Vamos ficar de pé. Vamos orar. Deus seja louvado. Amém? Amém? Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Fique de pé. Vamos orar, reverenciar o Senhor, nosso Deus. Bendito seja o nome do Senhor por nos abençoar, nos ajudar, estarmos aqui mais uma vez. Pai, muito obrigada, Senhor, por mais uma noite estarmos na sua casa, na tua presença, Senhor. Por mais uma vez, saber que a sua misericórdia ao amanhecer desse dia foi renovada sobre a nossa vida, Senhor, e agora estamos no entardecer, no anoitecer, e ela continua sobre nós e estará sobre nós, Senhor, sempre, todos os dias da nossa vida. Muito obrigada, Senhor, muito obrigada, porque o Senhor é o Deus do recomeço, o Senhor é o Deus da nova oportunidade, o Senhor é o Deus da nova chance, o Senhor sempre nos ajuda, nos fortalece, nos sustenta, nos ampara. Obrigada, Pai. Senhor, esteja nesse lugar, ó Pai, em nome de Jesus. Senhor, se estivermos aqui, só nós, de nada adianta, Senhor. Nós precisamos estar aqui com a plena convicção da Tua santa presença em nosso meio. Que em nome de Jesus Cristo, ó Deus, cada um de nós que estamos nesse lugar, os que ainda vão chegar, possamos dar ao Senhor glória e honra, Senhor, tributar ao Senhor a glória devida ao Teu nome, porque o Senhor é digno disso. Nós queremos, Senhor, curvar o nosso coração diante da grandeza de quem é o Senhor. Nós queremos, ó Deus, sentir a Tua presença nesse lugar, aleluia. Nós queremos saber, Senhor, que o Senhor se agradou da nossa adoração, do nosso culto. Nós, Senhor, nos movemos nas ruas, vindo em direção à Sua casa, cada um, Senhor, na sua congregação. Nós somos um só povo, nós somos o Teu corpo, Senhor Jesus, nós somos a Tua noiva. Nós queremos Te agradar, nos ajude a agradar-Te, a dar ao Senhor adoração verdadeira, não sermos religiosos, Senhor, mas sermos adoradores. Ó Deus, agrada-Te de nós, Senhor. Nos ensina a Te dar a adoração da maneira como o Senhor quer receber. Ensina-nos a ter uma vida, Senhor, que Te glorifica. Ó Deus, perdoa os nossos pecados, Senhor. Restaura-nos, Senhor, a sorte. Muda o nosso coração. Quebranta o nosso coração, Senhor, para que sejamos transformados de glória em glória, Senhor. Ah, Deus, abençoa os meus irmãos que estão nesse lugar. Senhor, fortalece a fé de cada um. Guarda os que estão enfermos, vai repreendendo todo o mal. Ah, toda assolação no meio do Seu povo. Senhor, venha repreender em nome de Jesus, ó Deus. Senhor, que continuemos adorando e buscando a Tua face no decorrer de toda essa semana que está se iniciando. Pai, que o Senhor nos guarde, nos livre do mal, porque sabemos que essa semana é uma semana onde as pessoas já estão, Senhor, celebrando a festa da carne, mas nós, Senhor, estamos aqui para Te adorar em espírito e em verdade. Senhor, não temos nada a ver com esse mundo, com essas festas. Nós, Senhor, celebramos ao Senhor, o nosso Deus, o rochedo da nossa salvação, o nosso libertador, o nosso Salvador, que é Cristo Jesus. Então, Senhor, que façamos festa, sim, ao Senhor, celebrando o Teu santo nome, o Teu eterno poder, Te glorificando, Senhor, e orando e pedindo misericórdia ao Senhor por essas vidas. Que o Senhor restaure vidas nesses dias, que o Senhor encontre os perdidos, que o Senhor use o Teu povo, que o Senhor nos dê a oportunidade de alcançar alguém.
E, ó Deus, que o Senhor seja exaltado, ó Pai, na nossa nação, no Rio de Janeiro, que as misericórdias do Senhor sejam aumentadas sobre o Rio de Janeiro nesses dias. E o Senhor livre a cada um do mal, Senhor. Livre cada um de nós do mal. Que o Senhor guarde a nossa saída, a nossa entrada, desde agora e para sempre. E nos livre de toda a investida do maligno nesses dias, em nome de Jesus, ó Pai. Receba este culto, seja adorado, seja servido. E esteja aqui, Senhor, nos abençoando com a tua santa presença. Em nome de Jesus, o teu Filho amado. Amém. Amém, amém. Glória a Deus. A palavra do Senhor no Salmo 30 diz: eu te exaltarei, ó Senhor, porque tu me livraste, não permitiste que os meus inimigos se regozijassem contra mim. Senhor meu Deus, clamei a ti por socorro, e tu me saraste. Senhor, da cova fizeste subir a minha alma, preservaste minha vida para que não descesse a sepultura. No verso 4 ele declara: salmodiai ao Senhor, vós que sois os seus santos, e dai graças ao seu santo nome. Amém? Amém? Porque não passa de um momento a sua ira. O seu favor dura a vida inteira. Aleluia. Aleluia. Salmodiai ao Senhor, vós que sois seus santos, e dai graças ao seu santo nome. Amém, meus irmãos? Então, dê graças ao Senhor, aplauda o seu santo nome, exalte e glorifique a Jesus, se alegre, se regozije na presença do Senhor, porque o Senhor está neste lugar para ser salmodiado. Amém? Então, vamos adorar o Senhor com cânticos, exaltações e adoração sincera, em nome de Jesus. Cantar uma canção ao Cordeiro.
exaltamos, Senhor. Tu és o nosso Rei, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Graças te damos, Senhor, pela tua bondade e misericórdia, Senhor. Santo, santo é o Senhor, o Todo-Poderoso. Nós te exaltamos, ó Deus. Nós exaltamos o teu santo nome. A tua igreja te adora nessa noite. A tua igreja te exalta nessa noite. A tua igreja declara que tu és o Rei, tu és o Senhor, o Todo-Poderoso, o Santo de Israel. Só tu, Senhor, só tu merece toda a nossa adoração. Só tu merece todo o louvor. A tua igreja te adora, a tua igreja te exalta, a tua igreja te declara, Senhor, nessa noite que não há Deus como tu, Senhor. Santo, 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 santo é o Senhor, Todo-Poderoso, Todo-Poderoso é Ele, Ele que vive e reina para todo sempre, para todo sempre. Teu reino é sempre eterno, teu reino é sempre eterno. Oh, te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. 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 Te adoramos, Senhor. Te exaltamos, ó Deus. Santo, santo é o Senhor. Santos e os anjos prostram-se a ti. Os
oportunidade nessa hora de exaltar o nome do Senhor. Você tem a oportunidade nessa hora de glorificar e exaltar o nome dEle. Oh, nós te exaltamos, ó Deus. Nós te exaltamos, Senhor. Tu és o Rei, Tu és o Senhor, Senhor. Toda honra, toda glória damos a Ti, Senhor. Damos ao Teu nome, Senhor. Toda honra, toda glória seja dada somente a Ti, meu Deus. Somente ao Teu nome, Senhor. Tua é a honra, Tua é a glória, Senhor. Somente para Ti, Senhor. É tudo para Ti, meu Deus. É tudo para Ti, Senhor. Não existe outro Rei. Não existe outro Rei. Não existe outro Rei. Não reconhecemos outro Rei que não seja o Rei Jesus, o Jesus Cristo, o Rei dos Reis, o Todo-Poderoso, o Todo-Poderoso. E Ele é exaltado nesse lugar. E Ele é exaltado nesse lugar. Nesse lugar não existe outro nome. Não existe outro nome digno de ser adorado. Somente o nome do Senhor. O nome do Senhor. A Ele seja dada honra. A Ele seja dada glória. A Ele seja dado todo o louvor. Todo o louvor. Nós exaltamos. Nós te exaltamos, Senhor. Nós te exaltamos, ó Deus. Oh, aleluia. Te exaltamos, ó Senhor.
Deus Todo-Poderoso, o único digno de ser exaltado, o único digno de honra e de glória, o único digno de toda adoração. Oh, nós te exaltamos, te exaltamos. Recebe, Senhor, a adoração da tua igreja nessa noite. Recebe a adoração da tua igreja nessa noite, Senhor. Oh, Senhor, tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo, pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo, pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Aleluia. Aleluia, Senhor. Aleluia. Prostre o seu coração diante do Senhor agora. Ore de todo o seu coração. Faça a sua oração agora ao Senhor. Feche seus olhos e ore a Deus. Vamos nos entregar, irmãos, de todo o coração ao Senhor, que é digno de tudo. Se entregue ao Senhor. Entregue seu coração. Entregue sua vida. Se arrependa. Peça perdão ao Senhor por alguma ofensa, por alguma atitude, alguma palavra, algum sentimento, pensamento que você teve que desonra a Ele. O Senhor está nesse lugar para nos lavar no seu sangue, para nos purificar de toda injustiça. Mas para isso precisamos nos arrepender de todo o nosso coração, contemplando a grandeza dEle, contemplando a dignidade dEle, o quão Ele é digno de tudo, de toda a nossa renúncia, de toda a nossa entrega, de toda a nossa adoração, sim. Ore ao Senhor, meus irmãos. Prostre-se diante dEle toda a terra, porque grande é o Senhor. Nós somos a sua igreja, Pai, nós somos o seu povo. Somos errantes, erramos tanto, Senhor, entristecemos tanto o Teu Santo Espírito, nos perdoe. Mova-se no nosso meio, Espírito Santo, gerando em nós quebrantamento sincero, verdadeiro arrependimento, Espírito de Deus. Nos ajude a contemplar essa grandeza, essa dignidade que o Senhor tem, para que possamos sim Te exaltar, Senhor. Não apenas declarar isso numa canção, mas a nossa vida ser, Senhor, uma vida de exaltação a Ti, ó Deus. Oh, Senhor, os santos, nós somos os Teus santos, e os anjos prostram-se a Ti, declaram que Tu és digno. Os 24 anciãos entregam e rendem as suas coroas a Ti, Senhor. Oh, abre os nossos olhos espirituais para contemplar essa Tua grandeza, Senhor. Esse poder excelso, essa soberania que o Senhor tem, essa majestade santa que o Senhor é. Ajuda-nos, Espírito de Deus, a contemplar a beleza de Cristo Jesus, a santidade do Senhor.
comova, Senhor, o nosso coração, que nos voltemos para Ti, Senhor, de todo o nosso coração, que nos quebrantemos diante da grandeza do Senhor, da Sua majestade, da Sua santidade. Perdoa-nos, ó Deus, tantas ofensas. Perdoa-nos, ó Deus. Perdoa-nos, ó Deus. Nós Te exaltamos, Senhor. Nós Te exaltamos. Nós queremos a Tua santa presença em nossa vida, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, como igreja, a honrar-Te, a celebrar o Senhor, a engrandecê-lo, a exaltá-lo de todo o coração. De todo o coração. Em nome de Jesus, Senhor. Oh, aleluia. Vamos declarar: Te exaltamos. Mais uma vez nesse lugar. Que Ele seja de todo o seu coração exaltado. Exalte o Senhor com a sua entrega. Exalte ao Senhor com o seu arrependimento. Exalte ao Senhor com o seu viver, com suas palavras, com sua conduta. Exalte ao Senhor. Oh, Senhor, seja exaltado, ó Deus. Ó Senhor. Sim, Senhor. Oh, aleluia. Declara, igreja. Exalte a Ele com suas palmas, aleluia! Glória a Deus! Glória a Jesus! Glória ao Cordeiro que foi morto e reviveu! Aleluia! O Cordeiro que tira o pecado do mundo! Aleluia! O Cordeiro que nos reconciliou com Deus. Abraça seu irmão, pode se sentar depois desse abraço. Deus é exaltado também na nossa comunhão, amém? Ele é exaltado na nossa comunhão. Glória a Jesus. Sejam muito bem-vindos, graças a Deus que vocês estão aqui, mesmo nessa chuva, né, gente? Glória a Deus, Deus está regando a terra, para fazer brotar, porque, meu Deus, que o Senhor tenha misericórdia de nós, né, de todos que moram em área que pode ser muito afetada, né, nesse tempo. O Senhor tenha compaixão, misericórdia, livre, porque tempos de chuva, a gente sabe que são tempos perigosos, né, irmãos? O Senhor tenha misericórdia. Mas bendito seja Deus que você está aqui, para juntos adorarmos ao Senhor, na beleza da sua santidade. A palavra do Senhor diz que devemos tributar ao Senhor, tributai ao Senhor no Salmo 29, tributai ao Senhor, filhos de Deus, tributai ao Senhor glória e força, tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome, adorai o Senhor na beleza da santidade, ouve-se a voz do Senhor sobre as águas, troveja o Deus da glória, o Senhor está sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é cheia de majestade, a voz do Senhor quebra os cedros, sim, o Senhor despedaça os cedros do Líbano. Ele os faz saltar como um bezerro, o Líbano e o Sirion como bois selvagens. A voz do Senhor despede chamas de fogo, a voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor faz dar crias corças e desnuda os bosques. E no seu templo tudo diz glória. O Senhor preside aos dilúvios. Como rei, o Senhor presidirá para sempre. Aleluia. O Senhor dá força ao seu povo. O Senhor abençoa com paz ao seu povo. Diga
Aleluia. Amém, meus irmãos? Esse é o nosso Deus, o Todo-Poderoso, que a sua voz é tão poderosa, que é cheia de majestade, que a sua voz faz quebrar os cedros do Líbano, que a sua voz faz dar cria às corças. Esse é o nosso Deus, Deus de poder e de glória. O que é para Deus impossível? O que é para Deus difícil demais? A palavra diz que é demasiadamente difícil para mim, diz o Senhor. O Senhor está cuidando de você, trazendo sobre a sua vida força e paz. Amém? Que a paz do Senhor, que excede todo entendimento, possa guardar sua mente, seu coração, que você possa exaltá-lo com a sua vida. Exalte ao Senhor nessa hora, através do seu dízimo, da sua oferta. Tribute ao Senhor glória e força, glória e honra. Dê a glória devida ao seu nome. Honre ao Senhor com as primícias da sua renda. Honre ao Senhor com a sua vida. Honre ao Senhor com suas práticas. Glorifique a Deus com a sua existência. Glorifique a Deus mesmo no dia difícil, no dia mau. Mas dê ao Senhor glória, dê ao Senhor honra, porque o Senhor é bom. A palavra diz assim, o salmista: uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Que você possa ter prazer de estar na casa do Pai, de estar na casa do Senhor, em comunhão uns com os outros, fazendo a sua parte diante do céu, honrando ao Senhor com a sua oferta, com a sua entrega, com o seu serviço ao reino de Deus, tendo prazer de servir ao Senhor com alegria, de honrar ao Senhor com alegria também nessa parte da sua vida. Deus seja louvado e engrandecido pela fidelidade do seu coração a Ele. Deus é bom, Deus é fiel. O Senhor não desampara o seu povo. Bendito seja o nome do Senhor. Deus, eu quero te louvar, Senhor, nessa hora, mais uma vez, te agradecer, Senhor, porque o Senhor tem cuidado do teu povo. O Senhor é o Deus que dá força e paz ao seu povo. Seja glorificado, Senhor, através da adoração do teu povo, em ofertar e dizimar fielmente ao Senhor. Que o Senhor jamais desampare, Pai, porque o Senhor jamais desamparará. Essa é a sua promessa para cada um de nós. Que o Senhor glorifique o teu santo nome, ó Deus, na vida do teu povo, trazendo provisões, trazendo abundância e abençoando, Senhor, a tua obra neste lugar e no reino. Ó Deus, que no nome de Jesus, por toda a terra, onde há, Senhor, homens íntegros e leais, fazendo a sua obra, que o Senhor nunca deixe faltar, que o Senhor possa honrar e glorificar o teu nome, porque nós necessitamos, Pai, necessitamos do Senhor sobre as nossas vidas, que o Senhor é o nosso forte amparo, que o Senhor abençoe a obra das tuas mãos, através das nossas vidas. O Senhor receba essas ofertas, esses dízimos diante do Senhor e seja honrado, em nome de Jesus, amém. Que o Senhor possa retribuir a cada um de vocês com a mesma fidelidade que você honra a Ele. Crianças, cadê vocês? Venham. Cuidado aí, tá pingando ainda aí? Se não tiver, tira esse trem daí do caminho. Tira esse trem daí, não? Tá pingando não? Ó, tô falando. Ninguém me ouve. Falei, tira o trem do caminho, ninguém me ouviu? Eu sabia que isso ia acontecer. Glória a Jesus. Tem visitante, sejam bem-vindos, visitantes. Qual é o seu nome? Máximos. Quem já assistiu aí o Gladiador? Caraca, já assisti. Rodriguinho, você tá aqui de novo, Rodriguinho. Já assistiu o 1 e o 2, eu também. E você é o? Vitor? Vitor, seja muito bem-vindo, Vitor. Ó, vocês se comportam lá em cima para dar exemplo para o Máximos e para o Vitor. Por favor, hein?
E as meninas ficam tudo quietinhas, tá? Em nome de Jesus. Deus é bom. Estou feliz que o Rodriguinho está aqui. Veio de manhã, veio agora de novo. Aleluia. Pai, abençoa, Senhor, em nome de Jesus, esses cordeiros do teu rebanho, Senhor. Guarda eles escondidos, Senhor, à sombra das tuas asas. Toda a artimanha das trevas seja repreendida agora em nome de Jesus. Que eles possam, Senhor, agora serem ministrados pelo poder da tua palavra. E que a tua palavra, com poder e autoridade, os alcance, os liberte e os salve, Senhor. Capacita, Senhor, tuas filhas que estarão ministrando a tua palavra. E que eles possam receber da parte do Senhor uma unção fresca do alto sobre as suas vidas. Quebra cadeias, Senhor, no íntimo deles. Que eles possam ser livres e conhecer o Salvador das suas almas, o Senhor dos seus corações e o Libertador das suas vidas, Cristo Jesus. E possam falar dele por onde eles passarem. Que eles possam carregar as boas novas, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Vão na bênção do Senhor. Aleluia. Comportem-se. Glória a Deus. Deus é bom, fiel. Glória a Deus, com chuva tem um tantão de criança, né? Deus é bom. Oh, meu Deus, salva as tias lá, Jesus. Que nenhuma volte com o cabelo em pé. E a Ana Júlia está dormindo? Oh, meu Deus do céu. Cadê o Magno? Não veio, né? O Magno está fazendo aniversário hoje. Ia fazer festa aqui com ele, mas ele não veio. Irmãos, hoje pela manhã, tivemos a presença da nossa querida amiga, né? Missionária Rita Bonfim. Ela falou que agora não vai mais chamar de Ritinha, vai ser Rita. Eu falei, eu não sei te chamar de Rita, só de Ritinha. Quantos receberam da parte do Senhor pela manhã aqui através da vida dela? Amém? Foi poderoso, não foi? Não foi tremendo? O Senhor é maravilhoso. E a gente pôde abençoá-la, né? Pessoal aí que comprou os produtos dela ali, que ela trouxe, glória a Deus. Muito obrigada pela cooperação de vocês. Obrigada também pela cooperação no almoço, doando, comprando. Deus seja louvado, porque a gente pôde fazer uma oferta boazinha, né? Boazinha, né? Que a gente quer sempre dar mais. Mas glória a Deus, porque a gente pôde semear numa boa terra. Que a Ritinha é uma mulher de Deus, coração dela ali íntegro no Senhor, íntegro na obra, na missão que o Senhor confiou a ela, né? Já há tantos anos ali em Guiné-Bissau, sem esmorecer, sem desistir, sem retroceder. Orem por ela, irmãos, e orem também pela mãe dela, que vai pela primeira vez viajar para lá, né? Para a missão lá, e já é uma senhora, já é idosa, né? Muito desafio, são muitas horas de voo. Que o Senhor leve elas em paz e em segurança, e que tudo corra bem lá, e que o Senhor faça 1000 vezes mais do que Ele já tem feito para abençoar aquela obra que a Ritinha está à frente lá. Muito trabalho, né, irmãos? Eu não tenho condição de ir na África, não, gente. Se eu for lá, a Ritinha falou que eu volto com um caminhão de criança para cá. Eu não dou conta, não, sinceramente. É muito difícil, mas ela é braba, irmãos. Ela é guerreira mesmo, valente do Senhor. Então, obrigada, tá? Depois eu vou passar lá no grupo quanto que a gente arrecadou no almoço, tá bom? Para vocês ficarem cientes. Enquanto vou passar o comprovante lá do Pix que eu vou fazer para ela, da oferta do almoço, que nós levantamos para ela hoje. Então, que Deus continue abençoando a vida da Ritinha. E, irmãos, próxima quinta-feira, culto normalmente, né? E no domingo não vai ter programação, né? Nem de manhã, nem à noite. Não haverá programação devido a esse período aí de carnaval. Nós não vamos abrir, porque para não expor os irmãos também, mas depois tudo volta ao normal na quinta-feira, depois do período de carnaval. Ok? Mas quinta agora ainda funciona tudo direitinho. Ok, meus irmãos? Então, Deus abençoe vocês. Hoje não tem aniversariante. Tem, mas não está aqui. Boa noite, a paz. Amém? Ainda falando da missionária Ritinha, né? Eu tive uma noção, assim, diferenciada
do que é realmente um chamado, né? Eu expliquei isso pela manhã, quem esteve aqui pela manhã ouviu, e quem não ouviu vai ouvir agora novamente, porque pessoas que tiveram vão ouvir novamente, quem não teve vai ouvir. Eu estava, esses dias aí atrás, eu estava meditando o quão importante é a visita dessa missionária na nossa igreja. Nós conhecemos a Ritinha, o tempo que ela está indo lá para a África é o tempo que nós conhecemos. Então a gente já tem uma intimidade, quando a gente tem intimidade, a gente costuma não olhar muito para aquele valor que de missionária, de pastor e outras coisas mais. Mas eu vi como nós fomos abençoados na nossa igreja. Irmão, você não tem noção, espiritualmente falando, o como nós fomos abençoados com a presença da missionária Ritinha aqui na nossa igreja. Imagina, uma mulher que foi designada para a África para passar 6 meses, que está há 13 anos cuidando de crianças que possivelmente estarão compondo alguma vaga dentro da política, dentro de um hospital, trabalhando como médico. Então nós não podemos descredibilizar ou então fazer com que isso não seja uma realidade. E isso, muitos de nós que investimos, até mesmo com esse investimento que nós fizemos de um almoço, para fazer com que esse recurso vá para ela. Para quê? Para que ela possa ser sustentada. Ah, pastor, ela tem uma igreja que sustenta ela. Glória a Deus por isso. Mas ela precisa de ajudar outros. E nós conhecemos a Ritinha e nós sabemos o quanto ela tirou do bolso dela, do pouco que ela ganhava, numa outra instituição que a enviou, ela ganhava muito pouco, e esse pouco ela dividia ainda com as crianças que estavam com necessidade. Então, irmãos, eu fiquei observando, e eu quero chegar num ponto que eu quero que você entenda isso. A obediência do chamado de alguém que vai ficar responsável pela vida de alguém. Se eu não expliquei direito, eu vou explicar. Jesus passando, ele viu na coletoria alguém fazendo o quê? Cobrando imposto. Levi, o chamado Mateus. E ele diz: vamos embora comigo. E você pode observar, você vai ler lá o chamado dos apóstolos, dos discípulos. Não teve conversa. Jesus não foi lá para ele e falou: não, vamos embora comigo porque eu estou fazendo uma obra. Não, Jesus disse: vamos embora. E ele simplesmente abandonou tudo, abandonou a coletoria, aonde ele estava fazendo um trabalho para os romanos. E ele segue Jesus. E outra pessoa, o outro personagem que eu falei, que são vários, se você pegar na Bíblia e ver, e fazer um estudo sobre isso, você vai entender. O outro que eu disse foi Elias. Elias, um homem de Deus, chega, passa e vê Eliseu lá com a sua junta de boi trabalhando. E Elias falou para eles: me segue. Irmãos, isso é muito forte. Hoje em dia nós temos um problema muito sério com a falta das pessoas ouvirem o líder falando: vamos embora. As pessoas desconfiarem, as pessoas duvidarem, mas também nós vemos muitas coisas erradas. E assim como Deus falou para Elias, eu falo para a igreja hoje, que nem todo mundo é igual, nem todo mundo faz falcatrua. Deus falou para Elias, ainda tem 7.000 que não se dobraram a Baal. Existem homens de Deus, existem pessoas que com defeito. Você pode ver que o próprio Elias, ele disse que, ali falando, que era homem. Eu sou homem. E os pastores, que muitos estão aí pregando o evangelho para ganhar vidas e não para ganhar outra coisa. Mas mesmo assim, nós temos falhas, nós temos problemas, nós temos luta. Mas o importante disso tudo é que aquele que segue, seguir sem nenhuma reserva. As pessoas não tinham reserva quando o mestre chamava.
E aí é onde a gente vê, quando Jesus diz, aquele que não deixa pai, mãe, filho e etc, para me seguir, não é digno do reino dos céus. E muitas das vezes, as pessoas não entendem o chamado de alguém que foi designado para direcionar alguma coisa. Então, irmãos, isso é muito forte. Por isso, eu falei, Senhor, muito obrigado pelo privilégio que o Senhor nos deu, ou nos deu, né, na verdade, de termos a missionária Ritinha aqui conosco durante esse dia. Irmão, você não imagina como foi importante para nós. Você não pode imaginar. Ah, pastor, foi muito mais importante para ela, porque as pessoas compraram as coisas dela, teve uma oferta para ela. Irmãos, tudo isso acaba. Mas uma coisa que me impressiona nessa mulher é a resistência, a resiliência, a obediência a Deus de não desistir. Claro que com certeza na mente dela passou, como ela mesma disse, e ela conversando comigo, ela compartilhou, que teve um momento lá que ela falou, vou largar tudo e vou embora. Por conta de quê? De perseguição, de luta. E aí muitas das vezes nós queremos desistir porque alguma perseguição veio sobre a nossa vida. Nós temos que ser resilientes, irmãos. Nós temos que saber o porquê que está vindo isso. Ah, não, é da parte do diabo. Nem tudo é da parte do diabo. Nós estamos sendo tratados, irmãos. Nós estamos nesse mundo por um tempo, irmãos. E é pouco tempo. 70, 80, 90. É pouco tempo, irmãos. É um estalar de dedo. Estava conversando com esses meninos aí, alguns garotos, eu estava conversando. Quantos anos tu tem? 14. Eu fiquei lembrando, caramba, eu já tive 14 anos. Eu já tive 30 anos. Eu já tive 40 anos. Eu já tive 50 anos. Eu já tive 60. Daqui a um bocado eu vou falar, se Deus assim permitir. Eu já tive 70. E glória a Deus por isso, irmãos. Porque Deus está dando para nós uma oportunidade de nós olharmos para nós mesmos e estarmos diante dele sem reserva. Então, queridos, que Deus possa nos abençoar a cada dia e que possamos fazer como eu falei pela manhã, estarmos orando por essa mulher. Largou tudo, irmãos. 13 anos, não tem ninguém. Tem tanto africano bonito lá, mas o Senhor ainda não liberou ela. Tem dom de celibato, Ritinha? Não. Deve ser uma coisa horrível, irmão. A solidão. Quem mora sozinho sabe muito bem o que eu estou falando. Eu morei sozinho durante um tempo. Foi muito difícil para mim. Isso é uma luta, uma guerra espiritual. É uma guerra na mente. É o tempo todo o diabo jogando seta. A dificuldade financeira que essa mulher já passou. Doença, malária, se eu não me engano, 4, 5 vezes. Irmão, malária mata. Não desistiu. Covid e outros tipos de doença, coluna, operou a coluna, veio aqui no Brasil, operou a coluna e voltou. Operou numa semana e no outro mês estava voltando para a África. Irmão, são muitas lutas. E quando eu olho para essa mulher, eu falo, Senhor, nos dê entendimento para que nós possamos, né, aprender de Ti através das pessoas. Então, irmãos, é motivo de alegria de nós termos recebido essa mulher aqui, porque eu tenho certeza que nos céus, os céus ficaram, os anjos e o Senhor ficou feliz com a presença dessa menina aqui, porque nós a recebemos e o Senhor vai abençoar a nossa vida, ou as nossas vidas, de forma diferenciada. Amém? Também quero ressaltar, né, a exceção aí da nossa querida, né, ovelhinha, né, a Natália. Fica de pé, Natália, para o pessoal ver você. O pessoal não conhece você. A Natália, ontem foi a formatura dela, né?
Foi muito, muito legal, muito bacana. Eu fiquei muito emocionado. E assim, as pessoas falam, a pastora faz, como eu já falei aqui, né? Pastora grita, faz. Eu não, eu fico assim meio que. Mas eu fiquei muito emocionado. Sabe por quê, irmãos? Eu quero dizer para você, o que Deus fez na minha vida, eu passei para a vida dela, e Deus quer passar para a vida de cada um de vocês. O que, pastor? Quando a Natália falou para mim que estava indo para fazer uma prova, só tinha uma vaga, eu lembrei de mim, quando Deus falou para mim, aproximadamente 9 anos atrás, a vaga é sua, só tinha uma vaga, e eu estava disputando, não sei com quantas pessoas, eu sei que só de currículos que chegaram na mão do povo lá, da onde eu ia trabalhar, 1.200 currículos, 1.200, fora os que foram rejeitados. Aí, quando eu escutei aquela mensagem falando para mim que eu fui escolhido para fazer a prova, eu achei que era brincadeira, e ainda retruquei a pessoa falou assim, não é brincadeira, é verdade. Por que eu falei sobre a brincadeira? Porque o salário era 3 vezes mais do que eu ganhava aqui fora. E falei assim, eu nunca fiz inscrição para lá. Mas aí, o Santo Espírito me lembrou que uns 6 meses, 8 meses atrás, eu tinha feito uma inscrição, né? Eu mandei uma inscrição para lá e ficou esquecido. Nós esquecemos, mas o Senhor não esquece de nós. E ali eu disse para aquela mulher, não brinque. E ela disse, não é brincadeira, o senhor quer? Eu anotei, e quando eu terminei de anotar, que eu desliguei o telefone, eu escutei uma voz dizendo para mim, a vaga é sua. E toda a prova que eu ia fazer, eu ouvi, a vaga é sua, a vaga é sua. E no final da história, a vaga foi minha. Trabalhei durante 7 anos nessa empresa. E eu tenho certeza que não foi o inimigo que me tirou de lá. Não foi a minha incompetência, porque eu sempre fui competente no que eu fazia. Mas foi Deus me tirando para eu poder fazer o trabalho com mais eficácia na obra de Deus. Então, que assim como Deus fez na minha vida, fez na vida da Natália, que possa fazer na tua vida. Amém? Você recebe esse respingo? São respingos, irmãos. Talvez você esteja pensando em fazer alguma coisa e você mesmo se descredibiliza. Você mesmo faz, eu não tenho condições não. Você tem condições sim. É necessário você ouvir o Senhor falar contigo. Mas como é que eu vou ouvir Deus falar comigo? Não sei. Deus vai falar contigo. Mandou ela sentar, João? Então, Natália, parabéns. Viu, diante da igreja, te parabenizo de novo. Que Deus abençoe você, né? É o coraçãozinho coreano. Que Deus continue abençoando você e que você possa galgar, né? Que você possa subir cada degrau que aparecer para você subir. E que um dia, né, eu possa ver você sendo, a cada tempo que você for receber uma lagartinha, depois, né, as estrelas, sei lá. O que é impossível para Deus, igreja? Nada é impossível para Deus. Então, Deus já tem determinado para você o que Ele sonhou para você. E não foi você que entrou lá, foi Deus que te colocou lá. Porque muitas das vezes a gente bate no peito e diz, eu sou o cara, é nada. Viu o que a Ritinha falou hoje pela manhã? Se Deus sair, acabou. Não somos nada. Amém? Você pode aplaudir o Senhor pela vida da Ritinha e pela vida da Natália? Bom, isso como introdução, né? Agora eu quero que você abra sua Bíblia, em nome de Jesus, no profeta Jeremias, no capítulo 32. Quero trazer uma palavra hoje, uma palavra de confronto,
No começo a gente vai trazer um entendimento, né? Mas no final vai ser um confronto. E eu quero que você saia daqui pensativo. Irmãos, entendam que a Bíblia, ela vem trazendo um entendimento para a gente parar e pensar. Quando alguém está mandando uma mensagem aqui, né, é para você pensar, para você sair daqui pensativo na sua vida, porque tem muita gente que é crente pá, né? Não é pá não, é pá, essa aqui é para o fulano, e o fulano tinha que estar aqui. Não, temos que ser crente inchada. Opa, essa para mim, essa também. Então a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Então nós precisamos de ter um entendimento na nossa vida, e o Senhor, Ele quer falar conosco nessa noite, através disso que eu vou falar aqui, que é muito forte, irmãos. Para mim, pelo menos é. Eu fiquei com a minha cabeça encasquetada, e eu quero deixar você também com a cabeça encasquetada, que você possa pensar na tua vida, que você possa pensar na sua trajetória de vida, melhor dizendo, daqui para frente, o que eu vou fazer de verdade. Porque tem muitas pessoas que nem esquentam, estão na igreja. Não, estou na igreja, estou salvo. Irmãos, a Bíblia diz que aquele que perseverar até o fim, receberá a coroa da vida. O que nos garante a nossa entrada no reino dos céus é a nossa perseverança, é a nossa resiliência com o Senhor, é a nossa estadia com Ele e a nossa busca. Semana agora, né, nós tivemos aí as devocionais. Pode ficar tranquilo, que eu não vou perguntar quem leu, quem não viu, não vou perguntar isso não. Eu coloco lá, irmãos, coloco lá. Se você ler e fizer a devocional, muito que bem. Lembra que eu falei? E põe isso na tua cabeça, que o profeta, ele passava, não é que os filhos desobedeciam seus pais, não. Os pais já tinham noção disso. Olha aí a importância do profeta, a importância do mestre, que chegava e falava: vamos embora comigo, ao ponto da pessoa falar, como Eliseu disse: deixa eu me despedir dos meus pais. O que ele fez? Aquela junta de bois, 2 bois que ele tinha, ele imolou, queimou, ele pegou as madeiras, que era o jugo dos bois, ele fez uma fogueira, fez um churrasco, para se despedir, tanto dos pais, quanto dos amigos. E eu acredito que ele disse: eu tenho uma grande obra para fazer. Pastor, isso quem falou foi Neemias, mas eu quero dizer que ele também falou: eu tenho algo para fazer, porque o Senhor está me chamando. E olha o que deu, pela obediência de Eliseu. Então, irmãos, a obediência ainda é o princípio da sabedoria, e sempre vai ser. Então, Jeremias, capítulo 32, somente o versículo 40 vai dizer: farei com eles aliança eterna, segundo a qual não deixarei de lhes fazer o bem, e porei o meu temor no seu coração, para que nunca se apartem de mim. O que o profeta Jeremias estava falando aqui? Que Deus estava mandando ele falar. O povo estava na desobediência. Se você começar lendo aqui no capítulo, a partir do versículo 26, no versículo 26, você vai ver que existia uma desobediência. Estavam adorando a outros deuses. E Jeremias era um homem, um profeta, que estava trazendo um entendimento, chamando o povo para adoração, pedindo, orando a Deus por aquele povo, um povo que estava sendo rebelde, desobediente. E aí nós vemos que o Senhor dá um refrigério, e ele diz: farei com eles, Jeremias, eu farei com eles uma aliança eterna. O que é eterna? Que não tem fim.
farei com eles uma aliança eterna, segundo a qual não deixarei de lhes fazer o bem. O Senhor disse que ia fazer o bem com eles, porque Deus estava permitindo que o mal chegasse. E porei o meu temor no seu coração. Por quê? Muitas pessoas não têm o temor do Senhor nos seus corações, e por isso vão fazendo bobagem, vão se embrenhando por dentro de coisas que desagradam o coração de Deus. Está com o pé no mundo, está com o pé na igreja, está com o pé no mundo e está com o pé... Eu quero seguir os dois caminhos. Não tem como seguir os dois caminhos. Nós precisamos decidir, como está escrito em Lucas 9:23, Jesus dizia a todos, está escrito lá, e dizia a todos: aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo. E ele disse: quem quiser, diferente do que ele fez com Levi, vem comigo, tem uma missão para você. Ele diz: quem quiser vir após mim, quem quiser vir atrás de mim. Existe algo que é necessário, irmãos. É necessário a gente olhar para a gente mesmo e deixar para trás as coisas que nos atrapalham. Negue-se a si mesmo. O que é negar a si mesmo? É negar as coisas que nos prendem, que nos impede de seguir o Senhor, as coisas que agradam a carne por um momento, e depois, sabe, quando a gente alegra a carne, depois a gente fala: caramba, que bobagem que eu fiz, que besteira. Que bom que você ainda está sentindo isso, que bom que você ainda sente isso, porque quando você está sentindo isso, é porque o Espírito de Deus ainda habita em você. Ele está ainda em você, dizendo para você: filho, eu estou aqui. Mas quando a pessoa começa a não sentir mais isso, é perigoso. É um pecado que é perigoso. Então nós precisamos entender que o Senhor está dizendo que Ele iria colocar o temor dEle no coração dessas pessoas, para que nunca se apartassem dEle de novo. Quantas pessoas se apartam do Senhor por conta de uma perseguiçãozinha? Imagina uma pessoa fazer com que a outra se afaste. Aí eu vou sair, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, porque o fulano, a ciclana, o Bertano. Imagina se o diabo aparecer na frente dessa pessoa, os demônios, como que vai ser? Enfim, irmãos, eu quero dar um tema para essa mensagem, porque está escrito que o Senhor, na verdade, Ele está trazendo para a gente uma aliança eterna, uma aliança eterna. Então eu quero dar um tema para essa mensagem: aliança. E aliança é uma coisa muito interessante, né? Quem tem aliança no dedo tem que ter entendimento. Júlia, a tua aliança vai chegar. Cassiane, a tua aliança vai chegar. Bia, a tua aliança vai chegar. Samile, você estava esperando falar seu nome, né? A sua aliança vai chegar. Deus é fiel, irmãos. Deus é fiel. Aliança, irmãos, ela é um símbolo eterno. É um símbolo eterno. Geralmente as alianças, né? Porque tem gente que gosta de usar de prata, tem gente que gosta de usar de aço, tem gente que gosta de usar até mesmo de bijuteria. A aliança tem uma solda que você não consegue enxergá-la. É uma perfeição. O ourives, ele tem um talento de fazer esse objeto chamado aliança. Não tem início, não tem fim. Isso quer dizer que é eterno. E aí eu vou dizer para você, ele é colocado no dedo anelar. Ele tem um objetivo de ter colocado nesse dedo. Eu não vou nem falar da forma egípcia, mas eu vou falar para você o que eu vi esses dias, muito interessante. Deixa eu ver aqui. Sérgio, você que é um cara... E assim, se você tiver curiosidade,
você vai fazer a mesma coisa que eu vou mandar ele fazer. Eu quero que você faça, para você entender, sabe? Faz assim com as suas mãos, né? Agora pega esses 2 dedos e recolhe eles para dentro, isso. Se você quiser fazer isso, você pode fazer, recolhe ele. Agora os seus polegares, mexe ele, abre, você consegue abrir. Esse significa os nossos pais, esses 2, os polegares. Agora o indicador, abre ele. O indicador significa os nossos irmãos, teus irmãos, meus irmãos. Você consegue mexer o dedo médio? Esse aqui. Consegue mexer ele? Não. Aqui você não consegue mexer. Não consegue mexer. Você pode forçar para tirar, mas você não consegue. Isso significa, esses dedos significa que somos nós, não conseguimos mexer ele. Somos nós. E olha para a posição deles. Eles estão unidos neles mesmos. Agora o mindinho, abre ele. Isso significa os nossos filhos, o Kevin, né? E as minhas filhas, significa. E esse dedo anelar, onde existe aliança, esse significa que isso é você e a sua esposa. Tenta abrir. Você não consegue, porque é eterno. Agora você quer ver você mexer aqui? Quando nós entendemos que esse dedo, que somos nós mesmos, que representa nós mesmos, porque isso significa que nós estamos diante do Senhor, presos no Senhor. Agora libera esses dedos aqui. Agora mexe nesse dedo. Você consegue. Porque quando nós não estamos em Deus, nós estamos desligados de tudo. Então, irmãos, eu quero dizer, Sérgio, que nós temos uma aliança eterna. Então, se você estiver em Deus, põe o dedo para dentro, você vai ter um casamento eterno. Amém? Entenderam? Deus abençoe, pode sentar. Então, queridos, isso tudo que nós estamos fazendo aqui é para que nós tenhamos entendimento que nós vamos falar sobre aliança. Eu ainda não comecei a mensagem, mas a mensagem ela traz um entendimento, porque a Bíblia menciona 290 vezes a palavra aliança, de formas diferentes, porque a aliança é algo de obediência. A aliança é algo que nós precisamos de realmente cumprir responsabilidade. Nós precisamos ter entendimento disso. E nós vamos ver que quando se fala de aliança, nós vamos ver na Bíblia. Não vou falar de todos, que não vou falar 290 vezes aqui, porque senão a gente ia ter que ficar a noite toda. Mas eu quero ressaltar algumas coisas, iniciando com Noé. Noé, nós vamos ver que vai destacar pactos fundamentais. Que pactos fundamentais foram esses? Nós vamos ver que Noé, ele foi instituído uma aliança dele com Deus para promessa de preservação. Foi uma aliança. E a aliança que Deus faz com Noé é o arco de Deus, que muitos chamam de arco-íris. O arco de Deus é o símbolo que Deus não destruiria a terra mais com água. Nós vamos ver que a aliança com Abraão foi a promessa da terra e da descendência. E aconteceu quando Deus chama Abraão para fora e diz: olha para o céu, conte estrelas, se é que pode. E ele diz: a tua descendência será como a areia do mar. Irmão, imagina isso. Quando eu estava lá em Saquarema eu andando naquela areia, eu falei: meu Deus, só aqui nessa praia, a quantidade de areia que tem. E a promessa de Deus, ela é viva. E por conta de quê que Deus estava prometendo isso? Por conta de aliança, irmão. A aliança de Deus com Moisés. A aliança foi designada para quê? Para que ele subisse o Sinai e os 10 mandamentos. Ele sobe o Sinai
e escreve os 10 mandamentos. Pastor, ele quebrou, mas teve que subir de novo. Porque quando nós obedecemos, quando nós fazemos alguma coisa, nós temos que voltar ao o ponto inicial e começar tudo de novo. E ter essa consciência, irmãos. A nova aliança, para nós sairmos dessa parte, o que é a nova aliança? A gente pode até dizer, né, que é lá em 1 Coríntios 11, 20, de 18 em diante, que fala do vinho, quando diz, essa é a nova aliança. A nova aliança, irmãos, a gente vai entender que é o Novo Testamento. E esse Novo Testamento, ele vem a partir de quê? Do sacrifício de Jesus lá na cruz do Calvário. Porque Jesus, ele chama os discípulos, ele faz uma aliança com eles, apesar deles terem quebrado, mas Jesus ainda se detém 40 dias aqui na terra, para poder fazer uma aliança com eles de novo. Porque tenha certeza de uma coisa, Deus não quebra aliança. Deus não quebra aliança, irmãos, somos nós que quebramos a aliança com Ele. Porque como eu disse, nós temos uma aliança, e essa aliança é um símbolo muito interessante, onde não tem solda, o Senhor não solda a aliança. A aliança de Deus, ela é fiel, e muitas das vezes nós quebramos a aliança que nós fazemos com Ele. Nós prometemos algo ao Senhor e não cumprimos, mas Ele é tão fiel, que Ele espera a gente olhar para isso, para esse momento da nossa infidelidade, e quando a gente pede perdão a Ele, Ele diz, filho, está perdoado, vai e não peques mais. Então, queridos, nós precisamos entender que tantas outras alianças que foram instituídas, que foram feitas, e como eu disse, na Bíblia são 290 vezes a menção da palavra aliança. E eu quero trazer um entendimento, qual é o valor de uma aliança com Deus no sentido bíblico e espiritual. Essa aliança é inestimável, representando um compromisso de fidelidade, proteção e comunhão eterna. E muitas das vezes selado pelo sacrifício de Jesus lá na cruz do Calvário. E você observa isso com esses homens aqui que eu falei, com essas pessoas aqui. E quantas outras mulheres também tiveram aliança com Deus. E uma dessas mulheres que me inspiram muito, uma mulher chamada Ana, ela fez uma aliança com Deus. Aquilo ali foi uma aliança. E ela disse, se o Senhor me der um homem, um varão, um filho, um varão, depois que eu amamentar, depois que eu desmamar, eu entregarei para o Senhor. Aliança, irmãos. Qual é a aliança que nós temos feito com o Senhor? O que nós temos feito para realmente agradar o coração de Deus? Então, como eu disse, torno a dizer que a aliança, ela é um elo eterno, é um comprometimento, é um amor eterno, aonde nós não vamos cessar, porque muitas das vezes são selados pelo sacrifício de Jesus lá na cruz do Calvário. E na vida física, qual é o valor de uma aliança? Qual é o valor da aliança? Você que é casado, qual é o valor da sua aliança? Ah, pastor, minha aliança custou muito caro. Não é disso que eu estou falando. Não é disso que eu estou falando. A aliança simboliza muito, né, também. A pessoa está na rua, isso era muito respeitado antigamente. Uma mulher ou um homem que estava com aliança no dedo, passava quando o bicho papão, tanto masculino quanto feminino, quando via aliança, é casado, é casada. Mas nós não estamos tendo esse tipo de respeito por essa aliança física. Então, qual é, na vida física, qual é o valor de uma aliança? Parando para pensar na vida física, uma aliança pode ter o preço de sangue. Irmãos, uma aliança, como eu disse, geralmente ela é de ouro.
E isso eu ouvi há muitos anos atrás. Uma pessoa chegou para mim e falou assim: sabia que essa aliança que você carrega no dedo custou vida? Eu falei: como assim? Quem é mais antigo aqui sabe muito bem que nessas... Como é o nome dessa... Serra Pelada. Na Serra Pelada morreu muita gente para pegar ouro, muita exploração. Pessoas que achavam aquela quantidade de ouro eram assassinadas sumariamente. Talvez você carrega uma aliança no seu dedo com preço de sangue. Pessoas maltratadas. Uma aliança às vezes custam traumas. Quando você sai para trabalhar e é assaltado e me dá aliança, e a aliança para aquela pessoa tem um valor que é até para ele bom, mas para você é um valor estimativo. É algo que você lembra com quem você fez uma aliança no altar. Então, muitas das vezes, a aliança ela tem um preço de sangue, o preço de uma vida. E quantas pessoas morreram no garimpo ou se acidentaram nesses garimpos? Em um casamento, qual é o peso de uma aliança? Qual é o peso de uma aliança em um casamento? Nós temos essa aliança aqui tem muitos anos. Essa aliança nós ganhamos, porque a nossa aliança, nós fizemos um acordo e demos no nosso casamento essa aliança, nós demos de oferta como sacrifício numa igreja. Pastor, isso é loucura? Não é loucura. Nem ela, nem eu sentimos isso como loucura. Foi algo que nós fizemos por amor, a obra. Pastor, tu está pedindo aliança? Não estou pedindo nada não, irmão. Entenda o que eu estou falando. E nós ganhamos essa aliança. Ganhamos. Então, ela não é uma aliança grossa. Então, quando eu estou falando, qual é o peso de uma aliança em um casamento? Qual é o peso em um casamento? Porque eu não estou falando de uma aliança grossa, de uma aliança fina. Eu estou falando de um peso de responsabilidade no casamento, aonde tem divergência, aonde tem problemas, lutas, dificuldades, assim como eu disse para a Ritinha, muitas das vezes você só vê o final. Você vê o casal de mão dada, você vê o casal rindo, mas durante esse tempo, só Deus sabe o que acontece dentro de um casamento. Então nós precisamos entender qual é o peso, em um casamento, qual é o peso de uma aliança. Eu digo para você qual é o peso, o respeito. Uma das coisas que quando eu cheguei aqui eu pedia para a igreja fazer, para que tenha um para com o outro, respeito, amor e carinho. E dentro disso vem fidelidade. A fidelidade, ela abrange para várias coisas. Fidelidade, cumplicidade e tantas outras coisas que eu não estou falando aqui, que talvez esteja no teu coração, que você sabe que é necessário para o peso de um casamento. E para finalizar a mensagem, que já estou terminando, qual é o compromisso que você tem com Deus? Qual é o compromisso que você tem com Deus como uma aliança? E aí é onde eu disse que eu ia chegar num momento que ia te deixar encafifado. Por que me deixou encafifado? Talvez você nem fique encafifado. Qual é? Isso vai te deixar um pouco apreensivo. O que você é? Um noivo ou uma amante? E eu quero que você pense muito nisso. O que é ser um noivo? Um noivo é ter uma responsabilidade com a noiva, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele tem uma responsabilidade conosco.
Nós somos a noiva. Nós somos a noiva de Cristo. E o que nós somos? Nós somos a noiva de Cristo ou somos só uma amante? Irmão, tu já viu amante com aliança no dedo? Ela pode até colocar uma aliança no dedo para disfarçar, mas quem tem aliança é a noiva. É a noiva. E o Senhor, Ele vai vir buscar a noiva. O Senhor não vai vir buscar a amante. Eu não estou falando mais de casamento físico, eu estou falando de um casamento espiritual. O que nós somos? Como saber se eu sou uma noiva ou sou um amante? É fácil. É fácil. E essa mensagem, ela não pode ser pregada em qualquer canto, porque senão vai ser criticado. Sabe por quê, irmãos? As mensagens que têm saído por aí afora são mensagens: ó, você vai receber, você vai ganhar, você vai ter, você... Mas nós precisamos entender que nós precisamos parar para pensar. A mensagem é para a gente sair com a nossa cabeça quente. Quente, porque o Senhor está nos chamando para uma responsabilidade. O Senhor está nos chamando para que nós tenhamos respeito, amor e carinho, fidelidade, cumplicidade e tantas outras coisas com Ele. Pastor, como saber? Fala aí para mim, como saber se eu sou a noiva ou sou uma amante? Primeira coisa, veja qual tem sido o teu compromisso com o noivo. Qual tem sido o teu compromisso com o noivo? Tira aí a conclusão, não precisa falar para mim, e nem falar para o seu cônjuge, ou o seu irmão que está do seu lado. Você parar para pensar na sua vida, porque a salvação é individual, ninguém vai carregar ninguém, eu não posso carregar ninguém, eu não posso carregar minha esposa, eu não posso carregar meus filhos. A única coisa que eu preciso fazer é falar do amor de Deus para eles. Então, qual tem sido o teu compromisso com o noivo? Pastor, eu não estou entendendo. Se você quer, eu vou te explicar. Você se converteu, você simplesmente, você disse: eu vou para a igreja. Irmãos, você tem um chamado. Tem chamado. Quem estava aqui de manhã viu, ouviu, melhor dizendo, o que a Ritinha estava falando. O que ela falou, pastor? Eu não estava aqui não, vou falar para você. Deus dá talentos para a gente, às vezes, de dar um abraço, de dar um sorriso, de dizer: seja bem-vindo, welcome, welcome. A pessoa vai falar: caramba, o cara fala inglês. Então, queridos, eu estou dizendo de coisas superficiais para poder não deixar a tua cabeça mais perturbada ainda, se você vai ficar perturbado com isso. Então, o que você é? Uma noiva ou você é uma amante? Você está preocupado? Você está preocupado mesmo com o que você está fazendo? O que você está fazendo? Por que você está fazendo? E qual é o objetivo de você estar fazendo? Estou fazendo para agradar o Senhor. Eu e a minha esposa passamos por igrejas, deixei sangue lá, literalmente sangue, se machuquei, sangue, suor, lágrimas. Não, eu não estou dizendo isso aqui: não, estou arrependido. Não estou arrependido de nada. Se tivesse que fazer, eu faria de novo, nós faríamos de novo, porque nós ganhamos muita vida para Jesus. Fomos usados por Deus para que aquela igreja crescesse em graça, conhecimento e sabedoria. O que aconteceu depois? Não importa. O que importa é que nós fizemos a nossa parte. Nossa parte. A segunda coisa, para você saber se você é uma noiva, se você é uma amante, veja o seu relacionamento com o noivo. Qual é o teu relacionamento com o noivo? Chamado Jesus. Qual é o teu relacionamento? Irmãos, eu
quando namorava a pastora, eu era chato, irmãos. Eu não sei nem como é que ela me deu uma patada para me sair de perto, porque eu era muito chato. Queria ficar perto dela direto. Virava e mexia quando ela pensava que não, estava chegando lá no trabalho dela. Ela falou assim: meu Deus, o que tu está fazendo aqui? Nem aqui de buscar. Mas eu ia buscar como? Não tinha carro. Eu vinha de um carro com a patroa dela, junto com ela. Ela morava lá no BNH. Eu ia para lá, saía de lá 10 horas, porque 10 horas a patroa abria a janela assim, ó, acabou o tempo, vaza. Ela morava com a patroa dela. Ela trabalhava lá em Ramos. E eu fazia o quê? Obedecia. E aí eu ia para o ponto do ônibus, chegava em casa quase 1h da manhã, porque eu passava um ônibus lá, que eu vi o ônibus passar, 1, 2, 3, 4, e eu não pegava aquele ônibus, não sabia que aquele ônibus passava lá perto da minha casa. Fiquei 1 ano assim. Eu era chato, irmãos. Então isso é uma forma de você saber se você é a noiva, se você é a noiva, se você é amante. Veja qual é o seu relacionamento com o noivo. Se está sempre junto. Ah, não, estou junto com o Senhor o tempo todo, mas estar junto não é só estar junto de uma forma, não, hein? De todas as formas, fazendo aquilo que agrada o coração de Deus, fazendo o que agrada o coração de Deus. Ah, hoje eu não quero não, irmãos, isso é coisa de amante. Ah, hoje eu não estou afim não. Ah, hoje eu quero, hoje eu não quero. Isso é coisa de amante. Noiva sempre quer estar perto. Quero sentir o perfume, eu quero sentir o cheirinho. Eu quero estar perto do meu Senhor. Ele é cheiroso. Ele tem um perfume que não tem como saber qual é. Se é da Natura, se é da Jequiti. O perfume de Cristo, ele é contagiante. Então, nós precisamos saber. E nós vamos saber se nós somos amantes, se nós não estamos juntos. Ou então, querer ver uma vez ou outra. Irmãos, não tem isso, irmão. O casado tem que voltar para casa. O casado tem que dormir na cama. O casado tem que ouvir. O casado tem que estar ali, ó, em comunhão, ter respeito, amor, carinho, fidelidade, cumplicidade e tantas outras coisas. Esse ou essa é a noiva. E quando eu falo de noiva, eu falo da igreja. Falo do homem e da mulher. Eu, quando era novo convertido, sei, que isso, não sou noiva não, pô. Qual é, maluco? Eu não entendia que o Senhor vem buscar a igreja. A noiva é a igreja. E como que tu tem se comportado para o Senhor? Porque o Senhor, Ele está em todo lugar, Ele te vê. Não adianta você querer estar com Ele de vez em quando. Você tem que estar querendo ficar com Ele sempre, todo dia, toda hora, sentindo aquele perfume. Três, veja se você o troca por qualquer coisa, ao invés de sempre estar com Ele. O que você é? Noiva ou amante? A amante, quando vê alguma coisa assim diferente, ela deixa para lá, deixa o noivo para lá. Mas quando o negócio dá ruim, vou correr para o noivo. Não é assim desse jeito, irmãos. Não é desse jeito. O noivo é o noivo. Não tem como você querer ir atrás do noivo como as 10 virgens saíram. E olha, você observa, irmãos, eram 10 virgens, todas elas virgens. A Bíblia relata que todas elas estavam lindas, maravilhosas, cheirosas, adornadas com vestidos prontinhos para casar. 10, ninguém observava quem era a amante e quem era realmente a noiva. E como se descobriu? Elas pegaram no sono, cansadas, e uma voz gritou à meia-noite: lá vem o noivo! E levantaram as que estavam preparadas,
As noivas, elas estavam preparadas, mas as amantes não. As amantes, elas estavam despreparadas e foram chamadas de tolas, loucas, insensatas. E como nós precisamos estar como igreja, irmãos, nós precisamos estar com a nossa lamparina acesa, nós precisamos estar atentos ao Senhor, porque Ele vai fazer um chamado, e a minha obrigação é trazer entendimento para a igreja, porque nós precisamos ter entendimento para que nós possamos entrar no reino dos céus. Não adianta, nós temos que ser noiva e não temos que ser amantes. Veja se você troca o noivo por qualquer coisa, ao invés de querer estar com ele. Hoje é domingo. Hoje é dia de estar com quem? Com a amante? Não. Hoje é dia de estar com o noivo. Hoje é dia de estar com o noivo. Pastor, o que o senhor está falando? O senhor está ofendendo? Estou não, irmãos. A maior ofensa nós vamos ouvir se nós bobearmos naquele grande dia. Apartai-vos de mim, maldito, porque eu não te conheço. Essa seria a maior ofensa, de você estar tanto tempo na igreja, buscando o Senhor, e ter que ouvir isso, irmãos. Já pensou? Você lutar tanto, você ler Bíblia, você acordar cedo, você vir para a escola dominical, você fazer isso, fazer aquilo, você fazer visita, você dizimar, ofertar, mas caramba, eu fazia isso, eu fazia aquilo outro, e vai ouvir, aparta-te de mim que eu não te conheço. Isso sim é ofensa, irmãos, é ofensa. Então nós precisamos entender que o Senhor quer que nós sejamos com Ele juntos. Fala comigo, juntos. Nós temos que estar juntos, irmão, por isso que eu tenho dito juntos, porque juntos somos mais fortes, O quarto, eu quero fazer um ato profético aqui, né? Espiritualmente, olhe para a sua mão e olhe para o seu dedo anelar. Eu estou sem aliança aqui, tirei a aliança, está aqui na minha mão. Olhe para o seu dedo anelar, veja se você consegue ver uma aliança que você fez com Deus mediante a sua vida espiritual. Veja se você pode dizer que é a noiva de Cristo, ou você não consegue ver essa aliança. Que aliança você fez com Deus? O que você fez que você não está cumprindo? Aonde você está deixando de fazer com que você não o obedeça, não respeite, não tenha respeito, não tenha amor, não tenha carinho, não tenha fidelidade nem cumplicidade com Ele? Será que você pode olhar para a sua mão e ver uma aliança? Isso eu estou dizendo de responsabilidade, isso é algo que eu estou dizendo, irmãos, de você olhar para você mesmo e ver aonde que você não está cumprindo o que você fez aliança, porque nós já acabamos de ler aqui: farei com eles aliança eterna, segundo a qual não deixarei de fazer o bem, e porei o meu temor no seu coração, para que nunca se apartem de mim. O Senhor nunca quer que a gente se aparte dele. A gente se aparta porque quer. Muitas das pessoas às vezes falam: Deus me abandonou. Deus não abandona ninguém, irmãos. Deus se afastou dele. Não, nós é que nos afastamos dele. Nós é que abandonamos ele, porque nós não temos uma aliança de verdade com o Senhor. E nós precisamos de fazer essa aliança. Nós precisamos olhar para a nossa mão, espiritualmente olhar e ver uma aliança eterna na nossa vida com Ele. E se você se sente uma amante, se você sabe que você não está cumprindo os mandamentos de uma noiva, é hora de você dizer: não quero ser mais amante, eu quero ser uma noiva de Cristo. Você é noiva de Cristo.
E o que é ser noiva de Cristo? É estar sentindo o perfume dele direto. Eu quero o meu Senhor. Quando a trombeta tocar, irmãos, quando a trombeta tocar, e você ouvir, lá vem o noivo, você poder ir de encontro a ele, e ser recebido e recebida de braços abertos. A aliança é o que nós precisamos, de ter a aliança com o Senhor, de realmente lembrar. Eu quero que você lembre todo dia: eu sou a noiva de Cristo, eu não posso falhar com Ele. Falha com o homem, mas não falha com Ele. Quando nós estávamos falando sobre a Ritinha aqui, por que ela recebeu tantas... Irmãos, eu conheço algumas coisas, algumas histórias da Ritinha, que nós vivemos algumas peripécias da vida. Nós vimos coisas que só Deus. Eu fiquei pensando como essa mulher aguentou. E o que eu disse aqui, eu torno a dizer, e não tenho medo de dizer, porque nós somos imutáveis. Teve um ano desse que eu falei para ela: esse é o último ano teu lá na... Talvez foi o ano que ela disse que ela não ia mais ficar lá, que ela questionou, ligou para alguém lá e blasfemou, vociferou, mas o Senhor disse para ela: minha filha, ainda não é tempo de você sair daqui. É desse jeito, irmãos. É nós sermos resilientes com as coisas, porque muitas das vezes nós estamos achando que nós estamos sendo perseguidos, abandonados, deixados para trás, mas o Senhor tem dito na sua palavra: uma mulher que ainda amamenta pode deixar o seu filho que ainda mama, mas eu, o Senhor, nunca te deixarei. O Senhor, Ele é fiel. Então nós temos que ser resilientes, suportar e saber até quando nós precisamos suportar todas as coisas. Então, se você quer ser realmente uma noiva, você precisa de aprender com o Senhor. Você tem que pegar a palavra de Deus e aprender dele, que ele é humilde e manso de coração. Fique de pé em nome de Jesus. Eu quero que você saia daqui nessa noite pensando. Pense nisso. O que eu sou? E você não tem que depois falar para mim: não, pastor, eu estava me achando uma amante. Não quero que você fale nada para mim. Você tem que falar para você mesmo. Isso é uma luta interior. Isso é uma guerra espiritual, que aonde o inimigo vai jogar coisas, vai lançar coisas, vai tentar te afastar do caminho, da tua responsabilidade. Porque muitas das vezes nós nos tornamos amantes porque nós trocamos as coisas. Trocamos a presença de Deus por qualquer coisa. Ah, hoje eu não vou não. Sabe o que você fala? Jesus, hoje eu não vou aí não. Vou não. E aí, como que o noivo recebe a noiva desse jeito? Como que o noivo olha para você e para mim, quando nós dizemos: eu não vou aí não, eu não quero ir. E aí quando a gente troca, e que as coisas dão errado, aí a gente lembra que o noivo, por que eu não estava com o noivo? Aquelas 5 virgens que ficaram para trás, olha o trauma que pode ter acontecido. Por que eu deixei a minha lâmpada vazia? E a lâmpada vazia significa o quê? A falta da presença do Espírito de Deus. Muitos crentes não aguentam o tranco, como a própria Ritinha estava falando, porque não estão enraizados, não estão preparados, porque nós podemos até receber uma ofensa e ficar chateado, amargurado, mas quando nós
Estamos com o noivo diz: eu estou contigo. Eu estou contigo. Quem é mais importante para você? E nós vamos dizer: o noivo, o Senhor é mais importante para mim. Então, meu querido, você que tem uma aliança com o Senhor, você que assumiu uma aliança com Ele, você que prometeu alguma coisa para Ele, cumpra, porque isso vai fazer com que os seus dias sejam melhor aqui na terra. Feche os seus olhos, nós vamos colocar um louvor, e eu quero que você faça uma oração pela sua própria vida. Faça uma oração e pede ao Senhor para te revelar quem que você tem sido com Ele. Ele peça perdão a Ele. Creio que és poderoso para fazer muito além do meu pensar, do que eu posso imaginar. Creio que em Ti eu posso descansar, Tua palavra cumprirá. Eu sei que posso confiar. Tua promessa sei que está de pé. Promessa de Deus está de pé. Não vai falhar. Confiarei em Ti. Maior é aquele que me prometeu. Ele prometeu, Ele vai cumprir. Eu sei que no seu tempo irá cumprir. Se você crê, canta isso, diga: és meu provedor. Ele é o nosso provedor. Ele vai prometer tudo na tua vida. É só você ser fiel a Ele. Seja noiva, seja noiva, seja noiva, nada vai te faltar, porque só a presença dEle será o bastante para você. Ele me sustentará. Ele vai sustentar você nas suas lutas. Promessa eu sei que está de pé. Aleluia. Não temerei, confiarei em Ti. Vamos, cante com a gente. Maior é aquele que me prometeu. Eu sei que no seu tempo irá cumprir. Ele vai cumprir no tempo. Ele é o nosso provedor. Nada vai nos faltar. Nada vai te faltar. Ele é fiel. Oh, aleluia. Oh, Senhor. Ele vai nos sustentar. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é o nosso bom pastor. O Senhor é o que nos guia, é o que nos mostra o caminho. Oh, aleluia. Seguro estou em Ti, Tua voz me guiará. O mal não Oh, Senhor, guia, guia, Senhor. Guia, Senhor, guia. Teu poder, só Tu podes fazer.
vai faltar. És meu bom pastor, Ele me sustenta, nada vai te faltar, nada vai te faltar. Ele vai na tua frente, Ele não é homem pra mentir. O noivo vai suprir para Nada você. vai te faltar, Seja fiel, nada seja vai resiliente. te faltar. Obedeça a Vai na voz do tua Mestre, frente, do Senhor Ele Jesus. não é homem pra mentir. Aleluia. Creia, 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 creia. Oh, que Ele é um bom pastor. Ele é um bom pastor. Nós confiamos em Ti, Jesus. Tu és o nosso sustento. Tu és o nosso alicerce. Dia após dia, nós estamos guardados em Ti. Se você crê, levanta sua voz. Diga: És meu provedor. E és meu provedor. E nada me faltará. Nada faltará. És meu pastor. E Ele me sustenta. Eu quero ouvir a sua voz cantando isso. És meu Você pode aplaudir o Senhor? Que Deus abençoe as nossas vidas e que nós possamos sair desse lugar, colocando a nossa vida diante de Deus e vendo realmente quem nós temos sido, porque o Senhor está trazendo um entendimento. O Senhor está voltando, irmãos. O Senhor está voltando e nós não podemos deixar de ser noiva. Nós temos que ser noiva, não amante. Nós não podemos trocar o Senhor por qualquer coisa. Amém? Senhor nosso Deus, muito obrigado, Senhor, por essa noite. Obrigado porque pelo menos, Pai, eu posso dizer para o Senhor: eu não quero ser amante. Eu quero ser, Senhor, realmente uma noiva esperando, Senhor, aquele grande dia, a boda, Senhor, a boda do Cordeiro. Senhor, em nome de Jesus, que nós possamos ir para casa pensando nisso, que nós não podemos trocar, Senhor, a Tua maravilhosa presença, sentir o Teu perfume, Pai, para sentir o perfume, Senhor, que irá acabar, Pai, o cheiro irá sumir, todos os perfumes, seja ele francês, seja ele qual for, esses perfumes, Senhor, eles cessarão, mas o Teu perfume é eterno, e que nós possamos, Pai, colocar nossa vida na Tua presença, pedir perdão ao Senhor, Pai, pelos deslizes, Senhor, pelas faltas, por aquilo que nós fazemos que entristece o Seu coração, porque o Senhor é, Senhor, o noivo, e o Senhor no momento certo irá voltar. Senhor, que o Senhor possa ter misericórdia das nossas vidas, Pai, em nome de Jesus. Tenha misericórdia da Tua igreja, da Tua noiva, e que nós possamos ter entendimento que nós temos que andar contigo, Senhor, sentir vontade de estar próximo do Senhor, sentir a Tua presença o tempo todo. Assim, quando nós conhecemos alguém aqui na terra fisicamente, que nós ficamos apaixonados, mas que a nossa paixão, que o nosso amor seja pelo Senhor, e que nós possamos ter esse entendimento de querermos estar contigo, Senhor, a tempo e fora de tempo. Assim, Pai, nós agradecemos o Senhor. Muito obrigado, Pai,
Obrigado porque o Senhor tem nos dado a oportunidade, ou uma nova oportunidade, de nós entendermos que a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. Assim nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Estenda suas mãos na posição de receber. Que o amor de Deus, que a graça salvadora de Jesus e que as doces consolações do santo e doce Espírito de Deus, que se espalha por todo Israel de Deus, nos abençoe hoje e eternamente. A igreja diga amém. Amém? Diga comigo assim, ó: eu sou noiva. Agora fala assim, ó: juntos. Amém? Vão em paz. Deus abençoe.